Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos meus amados irmãos que estão conectados. Mais uma edição Pão Diário, uma mensagem de Deus ao teu coração, o evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos. Meus queridos e amados irmãos, você pode participar do Pão Diário, colocando nos grupos da família, dos amigos, se inscrevendo, ativando as notificações, tá bom? Hoje eu quero entrar no Pão Diário, lendo uma breve história sobre os moráveis, né? E depois o irmão Davi, o obreiro da nossa igreja, que trabalha no departamento da família, que da nossa congregação Presidente Kennedy, está lendo também o Pão Diário, a ilustração. Os moráveis. Com os moráveis houve um grande avivamento, que começou com uma campanha de oração que durou 100 anos. No dia 13 de agosto de 1727, na cidade de Ermchute, a igreja de 300 membros ouviu uma pregação sobre a cruz e o Cordeiro de Deus. Enquanto a congregação se preparou para realizar a Santa Ceia, o Espírito Santo caiu sobre eles. A presença de Jesus foi tão sentida e muito forte por todos os membros da igreja, até mesmo por dois crentes que não estavam presentes no culto e trabalhava a 30 quilômetros do templo. 2 semanas depois do derramado, o Espírito Santo ficou conhecido como o Pentecoste de Morávia. A igreja iniciou um relógio de oração de 24 horas, que duraria 100 anos sem interrupção. Este avivamento, promovido por meio de uma oração íntima e profunda daquela igreja, fez nascer o movimento missionário moderno. Durante os 25 anos após o derramamento do Espírito, 100 trabalhadores foram enviados para pregar o evangelho em quase todo o país da Europa e muitas tribos da América do Norte, América do Sul, Ásia e África. Em 1991, 65 anos depois do início do ministério de oração, a igreja havia enviado mais de 300 missionários até os confins da terra. Isso aconteceu por muito antes do pai de missões modernas, William Carey, viajar para a Índia em 1993. Irmão Davi, você está vendo essa história aí, meu irmão? Tudo por intermédio da oração. A oração, ela move os corações. Amém, irmão Davi? Amém. Qual é o tema aí, meu irmão? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade ao pastor Júnior, de poder participar desse pão diário de hoje. E o tema do pão diário é tão forte quanto o ferro. O texto diz assim: pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro. Jeremias, capítulo 1, versículo 18. Os besouros de ferros são conhecidos pelo casco resistente que os protegem de predadores. Uma variedade, entretanto, tem uma força extraordinária sob pressão. Sua casca externa dura e se estende, não racha. Seu dorso reto e ajuda a resistir às fraturas. Testes científicos mostram que eles suportam uma força de compressão de quase 40 mil vezes o seu peso corporal. O mesmo Deus que criou esse inseto super resistente deu resiliência a Jeremias. O profeta enfrentou intensa pressão ao pregar para Israel, mas Deus prometeu fazer dele uma coluna de ferro. Jeremias 1:18. Jeremias não seria esmagado e suas palavras seriam fortes por causa da presença e do poder de Deus e do seu poder para salvar. Jeremias foi falsamente acusado, preso, julgado, espancado, aprisionado e jogado em um poço, mas sobreviveu. Ele também persistiu apesar do peso de suas lutas. A dúvida e a dor o atormentavam. A rejeição constante e o pavor de uma invasão babilônica aumentavam seu estresse. Deus o ajudou. Deus o ajudou. E o Espírito de Deus estava com Jeremias. Quando sentimos vontade de desistir da missão que ele nos deu, ou recuar de uma vida de fé, lembremos-nos de que o Deus de Jeremias é o nosso Deus. Ele pode nos tornar fortes como ferro, pois seu poder é aperfeiçoado em nossa fraqueza. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Esse texto ali é muito forte para nós, pastor Júnior? Nos dias de hoje, que passamos lutas tanto em casa,
também nos nossos trabalhos, conflitos pessoais e conflitos até mesmo internos dentro de nós mesmos, onde o maior campo da nossa batalha hoje é o campo da mente. Então Deus, assim como fez um besouro que consegue resistir até 40.000 vezes o peso sobre ele, né? Deus também, ele nos faz forte. Agora, para termos essa força em Deus, precisamos buscá-lo. Precisamos buscá-lo na sua presença. Deus, ele é fortaleza para nós. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o salmista ele diz: olha, o meu Deus, vem dele o meu socorro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, deste ser tão poderoso, vem o nosso socorro. A força de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo entendeu logo mais isso, que apesar de nós sermos fracos, termos essa carcaça humana fraca e pouco resistente, não tão resistente quanto a desse besouro, mas Deus, ele é um Deus que livra-nos na hora da provação. Aleluia. Lembramos também dos nossos discípulos, dos discípulos de Jesus no meio da tempestade, quando eles estavam com medo, pensando que iriam morrer. Mas Jesus aparece de repente e acalma a tempestade. Deus, ele pode acalmar a tempestade na tua vida. Deus, ele pode dizer uma palavra somente, uma palavra liberada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. E essa palavra pode mudar a história da tua vida. O curso da história da tua vida pode ser mudado por causa de uma palavra de Deus. Deus, ele não pede dinheiro para operar essas maravilhas em nossas vidas. Deus, ele pede somente que nós venhamos crer na sua palavra. Crer somente em Deus. Então, se você está passando, eu não sei o que você está passando, mas se você está passando um problema, uma situação tão difícil na sua casa, Deus, ele é poderoso para poder mudar toda a situação da tua vida. Que Deus, ele possa te abençoar, e tenha fé que ele vai te abençoar, pois a fé, tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Deus abençoe o irmão Davi poderosamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos apresentar todos os irmãos que estão inscritos no Pão Diário, a nossa congregação, o departamento da família, Senhor. Pai, brinda as famílias, restitui, visita aqueles irmãos que estão necessitando, Senhor. Nós intercedemos aqui neste momento, ó Pai, por intermédio do Pão Diário, as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, os eventos que vão acontecer. Pai, o Nordeste para Cristo, cada dia um evento, Pai, cada dia um tema. Nós intercedemos agora neste momento. Visita, Pai, trabalha conforme a Tua vontade. Assim ouve a nossa oração, é assim que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe poderosamente.